uma irmandade que penetra a sua pele. Por René Chon. Eu sou uma obra-prima. Seu corpo volumoso estava barbeado e liso. Malak olhou primeiro para os pés, tatuados com as escamas e garras de um falcão. Depois, seu olhar subiu para as pernas musculosas, que tinham o formato de colunas cinzeladas, a perna esquerda em espiral, a perna direita com listras verticais. Seus lombos e estômago formavam uma arcada ornamentada, e seu peito poderoso era adornado com a fênix de duas cabeças. Cada cabeça virava para o lado, de modo que os mamilos de Malak formavam o olho. Os ombros, pescoço, rosto e cabeça raspada estavam completamente cobertos por um intrincado padrão de símbolos e sinais antigos. Eu sou um artefato, uma imagem em desenvolvimento, de Dan Brown, símbolo perdido. Dan Brown também lida com tatuagens em seu livro O Símbolo Perdido, que trata de ritos secretos e estranhos costumes da maçonaria com a intenção de criar tensão. O livro descreve como um dos personagens principais decorava seus corpos com símbolos e motivos maçônicos. Obviamente, você não receberá uma tatuagem quando ingressar na Associação dos Maçons, mas alguns irmãos decidem usar uma tatuagem para expressar sua filiação à fraternidade. Mas isso também significa deixar a capa ao mesmo tempo. O irmão sai. Dependendo do motivo, um irmão também pode ser identificado como um pedreiro em público. Em alguns casos, isso chega tão longe que vários irmãos de uma loja fazem uma tatuagem de loja conjunta. Mas porque as pessoas se voluntariam para serem pintadas pela dor. A história da tatuagem. Milênios atrás, as pessoas usavam várias opções para decorar seus corpos. Na maioria dos casos, isso significava que eles pertenciam a um grupo ou a um determinado período de suas vidas. As teses desempenhavam um papel social importante nas culturas individuais e eram frequentemente parte de rituais. Durante muito tempo, as tatuagens do antigo império da civilização egípcia foram as primeiras do gênero. Por volta de 2000 AC, as tatuagens finalmente chegaram à China e depois à Grécia. A disseminação da arte corporal era imparável. Eventualmente, ela chegou ao Japão. As tatuagens eram usadas principalmente para rituais religiosos e cerimoniais. E especialmente em Bornéu, as mulheres eram consideradas ótimas tatuadoras. Eles criaram os desenhos que foram atribuídos aos estágios individuais da vida e que representavam a filiação tribal. Embora as tatuagens fossem muito populares, elas estavam frequentemente associadas a infecções na época, que eram fatais. Naquela época, o trabalho e a desinfecção estéreis eram irrelevantes. As feridas infligidas ao corpo durante a tatuagem e tingidas com pó de carbono foram severamente inflamadas e cicatrizadas. A sobrevivência ou sobrevivência desta provação perigosa ainda é considerada por algumas culturas como um sinal de crescimento e o favor dos deuses. Em 1765, o capitão britânico James Cook introduziu a palavra tatuagem no idioma inglês. Em suas anotações, enquanto viajava para a Polinésia, Cook descreveu pessoas que pintaram seus corpos com cores e que se referiram a esses motivos como uma tatuagem. Um dos achados arqueológicos mais antigos de uma pessoa com tatuagens é certamente a múmia da geleira Ptisi. Ele carrega mais de 60 figuras predominantemente geométricas, bem como linhas e pontos em seu corpo. Como é comum hoje em alguns povos primitivos, estes foram esculpidos na pele e coloridos com pó de carbono. No entanto, o significado é controverso. Alguns pesquisadores veem isso como pintura corporal pura, outros reconhecem um tipo de terapia da dor, semelhante à acupuntura. O salto para os tempos modernos foi feito através das novas possibilidades de eletricidade e engenharia de precisão. Se os motivos já haviam sido trazidos para a pele com agulhas e cortes, um homem chamado Samuel Worley revolucionou a tatuagem. Ele abriu uma loja em Tiaron Square, Nova York, onde máquinas de tatuagem elétricas já eram usadas. Esta máquina foi baseada na agulha elétrica de Edison, que usa uma ponta da agulha para romper. A máquina de tatuagem elétrica consistia em enrolamentos móveis, uma barra de agulha e uma bobina.
Até hoje, essas peças ainda são os componentes mais comuns de uma máquina de tatuagem. Essa ferramenta, também conhecida como arma, é o método mais comum e eficiente para decorar sua pele com uma foto. Antissocial e criminal. Até o final do século passado, as pessoas tatuadas ainda eram consideradas antissociais e criminosas. O motivo certamente deve ser visto no fato de que membros de diferentes gangues e grupos criminosos tornaram sua filiação visível através de tatuagens. Por exemplo, a mais conhecida organização mafiosa japonesa, a Yakuza, cujas gangues diferentes se distinguem por símbolos diferentes. Esta associação leva a eventos curiosos nos dias de hoje. Pessoas que têm grandes tatuagens em seus corpos, como eu, não podem ir a banhos públicos no Japão, por exemplo. A conexão com a Yakuza está firmemente ancorada na imagem da sociedade. Tatuagens maçônicas. A história das tatuagens maçônicas está em grande parte no escuro. Não há registro disso de nossos ancestrais. Portanto, é um fenômeno comparativamente novo. No entanto, sabemos das declarações de irmãos mais velhos que lutaram nas frentes europeias durante a Segunda Guerra Mundial. Semelhante aos marítimos, havia motivos maçônicos na pele dos soldados. Com a crescente aceitação da pele tatuada nos últimos 20 a 30 anos, o número de pessoas com tatuagens na sociedade disparou. Logo, eles não eram mais considerados as marcas de um determinado grupo juramentado, como marítimos ou reclusos. As tatuagens se tornaram um fenômeno do estilo de vida. As pessoas querem se decorar com motivos que tenham um significado mais profundo para si. Sinais que dão ao usuário força e fé pessoais. Os motivos da maçonaria são muito populares como tatuagens, especialmente entre irmãos nos Estados Unidos, e têm encontrado cada vez mais amantes na Alemanha nos últimos anos. Alguns são caracteres pequenos e discretos, outros são imagens em grande escala, projetadas e executadas de maneira artística. Motivos e motivações. Eu tinha algumas tatuagens antes mesmo de entrar na cadeia de irmãos. Imediatamente após o meu disparo, o motivo típico de ângulo e bússola foi adicionado ao meu antebraço. Naquela época, era muito tradicionalmente realizado por um tatuador na Tailândia, com agulhas de bambu e sem máquina. Pouco tempo depois, alguns dos irmãos no alojamento de minha mãe tiveram a ideia de desenhar uma tatuagem nas articulações baseada na Associação Maçonaria para o Sol Nascente e também a picaram durante uma visita conjunta a um estúdio de tatuagem. Ou você a deixa com uma tatuagem ou continua com ela. Então se torna quase como um vício. Finalmente, meus braços e minha região superior das costas estão decorados com motivos de nossa aliança. Pessoalmente, mantenho isso, mesmo em público. Gosto de defender nossos valores e ideais, o que também tento fazer quando me perguntam sobre meus motivos e a maçonaria em geral. Longe das teorias da conspiração e do misticismo em direção a uma base sólida de fatos sobre a fraternidade. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.